eu vou anunciar o que vai acontecer amanhã. Mr. Sandman, bring me a dream. Eu sou o Vinícius e este é o Dois Quadrinhos. Para hoje temos uma coisa verde nojenta e um mangá sobre um profeta com um jornal na cabeça. Inicialmente vamos falar de Prophecy, um mangá em 3 volumes lançado aqui no Brasil pela JBC. É bacana que essa editora ela vem investindo em mangás mais curtos. Ela lançou Another, que é um mangá bem bacana, em 4 volumes. Depois lançou o Jogo do Rei, que também é bem legal e saiu em 5 volumes. E agora aqui o Prophecy, que tem 3 volumes. Ele começa com uma equipe do Departamento de Anticrimes Cibernéticos. Eles vão até a casa de um nerd gordinho que tinha um site onde ele disponibilizava ROMs de jogos para download. Eles vão lá, humilham o cara, tratam ele como lixo e ainda confiscam todos os computadores que ele tinha. Eu fico imaginando se uma equipe dessas vem aqui na minha casa. Porque quem é que nunca baixou um ROM de Game Boy do Pokémon para jogar no computador? Quem aqui nunca baixou pelo 4Shared um CD do Linkin Park ou do Offspring? Quem aqui nunca entrou no Pirate Bay para baixar um filme pornô da Rita Cadillac para alegrar uma madrugada solitária? Só eu? Bom, depois dessa cena onde eles confiscam os computadores do coitado do cara, eles descobrem a existência do jornal, que seria esse sujeito aqui. Ele tem um canal de vídeos no YouTube onde ele anuncia os crimes que ele vai cometer no futuro. Basicamente ele diz o exato local, a identidade das vítimas e a razão pelo qual ele vai cometer o crime, porque na verdade ele está punindo as pessoas. Depois de um tempo, a equipe de departamento anticrimes cibernéticos descobre que esses crimes estão de fato acontecendo e que o jornal não é só mais um maluco na internet, e a trama vai se desenvolver com eles perseguindo esse cara. Eu achei um mangá muito bom, eu recomendo bastante pra vocês. Ele é bem escrito, a trama te mantém bastante interessado, é legal que ele trata sobre uns temas mais modernos, né? O cybercrime, né? A gente tem aí os anônimos, né? Ele trata também sobre os ataques em redes sociais. Tem um dado momento em que o departamento anticrimes cibernéticos ele vai medir a popularidade do jornal perante o público. É muito legal. Depois a gente vai entender a motivação do vilão. É um personagem muito bem construído. É legal que na motivação tem uma crítica social interessante. E, cara, vale a pena investir porque são só 3 volumes. Bom, Monstro do Pântano, mas antes de mais nada, vamos a uma pequena aula de história. O Monstro do Pântano ele foi criado nas páginas de House of Secrets pelo Len Wein, e depois acabou ganhando uma série própria chamada Swamp Thing, que inclusive a Panini publicou aqui, pelo menos uma parte, no Monstro do Pântano Raízes. Depois a revista foi cancelada e tivemos o filme do Monstro do Pântano em 1982. Aproveitando o embalo do filme, a DC resolveu trazer de volta o personagem numa nova série chamada A Saga do Monstro do Pântano, que tinha como editor o Len Wein, né, o próprio criador do personagem, embora a revista fosse escrita por um outro roteirista. Essa nova série ela durou algumas edições e as vendas começaram a cair. Nisso, o Wein resolveu chamar um jovem talento britânico para assumir a HQ, chamado Alan Moore. E temos aqui pela Panini o primeiro volume da Saga do Monstro do Pântano, escrita pelo Alan Moore, que acabou contribuindo para a DC criar o selo Vertigo, o selo de histórias adultas da DC. E eu agradeço todos os dias ao Monstro do Pântano por isso. Essa é uma história muito importante para a história das histórias em quadrinhos. Há tempos eu queria ler isso aqui, eu me segurei para não ler por scan. Também não quis comprar aquele volume da Pixel em capa dura, porque os preços no Mercado Livre estavam altíssimos. Cara, eu tava com muita expectativa para ler esse material do Moore. E nossa, é muito, muito bom, cara. É muito bem escrito. O interessante é que quando o Alan Moore assumiu os roteiros, ele virou o personagem do avesso. É que o Monstro do Pântano do Len Wein, ele era um acidente, vamos dizer assim. Nós tínhamos um cientista, o Dr. Alec Holland, que ele estava desenvolvendo uma fórmula biorrestauradora. Nisso, o laboratório dele acaba explodindo e ele sai correndo em chamas, desesperado do laboratório, né? Ah, fogo, fogo! Ele cai no pântano e ressurge como o Monstro do Pântano. Tu vê que cientista azarado, né, cara? Geralmente quando acontece esse tipo de acidente nos quadrinhos, o cara ressurge como, sei lá, o super-homem pântano, né? Mas não, ele acabou virando uma criatura bizarra. Então a gente tinha histórias do Alec Holland tentando reverter esse processo, tentando restaurar a sua humanidade. Só que quando o Moore pegou o personagem, ele propôs uma mudança de paradigma. Basicamente ele alterou a relação homem e monstro do pântano. Sério, vocês não têm noção. A agonia do personagem aqui nessa primeira edição. Ele descobre algo terrível sobre si próprio. E não bastando essa mudança radical,
com o tempo, o Moore vai mudando o patamar do Monstro do Pântano. Vão surgindo termos como o verde, o vermelho. Quem tá lendo o que tá saindo agora nos Novos 52 pelo personagem, certamente sabe do que eu tô falando. É que antes era só o Alec Holland tentando se livrar do pântano. Não tinha algo tão grandioso quanto o que o Monstro do Pântano vai acabar se tornando. Bom, e inicialmente aqui no primeiro volume do Monstro do Pântano, a gente vai ver essa descoberta do Alec Holland sobre si próprio. Depois a gente vê ele enfrentando o Homem Florônico, que até tem uma participação da Liga da Justiça. E pra finalizar, a gente tem uma história envolvendo um tabuleiro de Ouija. Não sei se assim se pronuncia. São aqueles tabuleiros para se comunicar com espíritos. Enfim, é tudo muito bem escrito, cara. Bom, é o Alan Moore, né? Não tem como esperar menos do cara. Tudo muito bem desenhado também. Eu gostei bastante da arte e eu recomendo muito pra vocês. Pena no papel, né? O papel dessa edição é aquele tipo jornal. Até gerou meio que uma revolta do pessoal nas redes sociais, né? O pessoal tava reclamando muito. Eu até vi os editores da Panini justificando isso, dizendo que as edições do Monstro do Pântano lá fora são nesse tipo de papel. Mas, cara, eu não acho esse um argumento muito lógico, cara, porque 90% do que sai aqui no Brasil, pela Vertigo, sai com papel melhor, tipo Y, Preacher, Vikings, um monte de coisa. E essas coisas lá fora saem com papel jornal. Então por que justamente o Monstro do Pântano, que é um clássico da Vertigo, vai sair com esse papel? Sendo que séries menores, vamos dizer assim, acabam saindo com papel melhor. Mas enfim, pelo menos a gente tem a oportunidade de ler isso aqui e eu recomendo bastante. Bom, galera, fica o link aqui dos últimos dois quadrinhos, tá? Que seriam Conferência HQs com o Fernando e um videozinho cheio de indicações de um pessoal que participou do terceiro encontro de colecionadores de HQs aqui de Porto Alegre, cara. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e que ele tenha sido útil. Um abraço!